Bom dia, novamente nas beatas. Hoje vou fazer nhoquis de batata. Nas beatas temos nhoquis de batata doce. Hoje vou fazer nhoquis de batata normal. Basicamente a mesma coisa, é só substituir a batata por batata doce. Vou dar alguns truques em relação aos nhoquis que dá para todos. A regra base do nhoqui é no elemento que usamos para fazer, neste caso a batata, temos que lhe tirar o máximo possível de água. Ou seja, quanto menos água tiver a batata, menos farinha vamos usar nos nhoquis. E isso permite que o nhoqui saiba a batata e não a farinha. A farinha é um ingrediente que sobrepõe-se no aspecto que quanto mais farinha puserem, mais o nhoqui vai saber a farinha. Então o que a gente pretende é que o elemento ao qual vamos fazer o nhoqui tenha que ter o mínimo de água possível. Então para isso vou-vos dar alguns conselhos. Por exemplo, o tipo de batata. O ideal é termos um nhoqui fofo. Para conseguir isso, as batatas de cozer são o ideal. Há quem coza a batata. O truque é, há quem coza a batata. Para quem cozer a batata, ponham a batata com pele, que é para a pele protege a polpa da batata e faz com que a água não entre tanto. É uma barreira, digamos assim. Outro truque é pôr a batata em água fria. Pôr a batata em água fria e ir ao lume até levantar a fervura, e para aí 20 minutos a batata fica cozida, independentemente, claro, do tamanho da batata. Para quem faz batata cozida, aconselho a usar batatas mais pequenas. Eu vou fazer batata assada, vou assar no forno, o que isso me garante, na minha ótica, que tenha menos água, porque eu não lhe estou a acrescentar água. Ela vai cozinhar a seco no forno e nesse processo de cozedura ela própria vai perder a água. E para isso eu uso batata grande, a batata maior, e batatas velhas. As batatas velhas, por regra, têm menos água que as novas, porque ao longo do seu processo de maturação elas vão perdendo água. Por isso as batatas velhas têm menos porcentagem de água do que as novas. Eu uso batata velha. Pronto, e para garantir que retire o máximo de água, ainda uso outro truque, que é sal. Coloco sal no fundo do tabuleiro, assim, em abundância. Podem usar aquele sal marinho normal, básico, assim uma boa cama de sal. Colocam as batatas. Aqui um pequeno truque para que elas percam mais água. Vamos picar a batata e assim ajuda a batata a libertar a água por estes orifícios. Picam a batata. Tentem que as batatas tenham mais ou menos o mesmo tamanho. Porquê? Porque assim vão ter a certeza que elas vão cozer todas ao mesmo tempo. Estas são relativamente, esta é um bocadinho maior, pode demorar um bocadinho mais. É só controlar através do tamanho, mas são relativamente parecidas de tamanho. Então, depois colocam mais um bocadinho de sal, só para garantir. Este sal, não se preocupem de usar muito sal, porque este sal vocês podem reutilizar. No fim podem guardar o sal e voltar a usar no outro processo. Pronto, é só isto, batata, sal e vai ao forno. Colocam no forno e, independentemente do tamanho das batatas, mas aí uma boa meia horinha. O ideal é que ela esteja mesmo cozida, que é para ela se desfazer. E quanto mais cozida ela estiver, mais fofa ela se torna. E o que é pretendido nos nhoquis é ser fofo, leve, solto. Então as batatas já assaram, deixá-las arrefecer um bocadinho. Entretanto vou dar os ingredientes. Para esta quantidade de batata vamos usar 1 cup de farinha de trigo, uma gema de ovo e uma pitada de sal. Depois para moldar eu uso farinha de arroz. É uma opção minha, que é para garantir que ele fica mais seco, para perder mais a umidade.
Podem usar farinha de trigo normal, é tranquilo. Então, deixamos arrefecer um bocadinho as batatas e depois vamos ensinar uma técnica. Quem tiver o passo fit de fazer o puré clássico, é na boa. Também aquelas opções de espremer a batata, também de fazer puré, também é uma boa opção. Eu, como não tenho, uso uma técnica que é com uma rede. Podem usar um metamine, uma peneira, também dá. E assim é mais fácil. O que a gente quer é extrair a polpa da batata, retirando a casca, e que ela fique fofa. O puré de batata tem que ficar fofo. Não aconselho não aconselho mesmo usarem a bimbi, por exemplo, a fazer puré, porque isso vai estimular o glúten da batata e vai tornar o puré elástico. E então no nhoque não é essa a textura que a gente pretende, vai ficar tipo pastilha elástica ou com alguma textura elástica, e não é isso que se pretende no nhoque. O nhoque quer-se quase uma nuvem, mesmo textura de nuvem. Então, para isso, a gente pega na batata, cortamos ao meio, colocamos na rede e é só puxar para baixo. Assim ficam só mesmo com a casca, repara. E em baixo o puré. Vou usar uma colher. Elas ainda estão bastante quentes. Atenção, não deixem arrefecer muitas batatas. Deixem arrefecer só o suficiente para conseguir mexer, porque a mistura convém ser com a batata quente. Porque a batata, quando está quente, absorve mais os temperos e os ingredientes.
fazemos a nossa polpa da batata. Agora está um bocadinho quente, vai ajudar também a arrefecer. Vou colocá-la na bancada. Podem ver, está fofa. Pronto, nesta fase, abri um bocado para permitir que ela arrefeça. Agora nesta fase colocamos um pouco de sal. Vamos colocar a gema de ovo. Faço um bocado. Pomos um pouco de farinha. A farinha vão pondo aos poucos, não a ponham, porque a batata está bastante seca e a farinha, o que é pretendido aqui na farinha é que ela seque o aparelho da batata. E então, independentemente da umidade que ainda resta na batata, é isso que vai evitar a quantidade de farinha que vão colocar. Estão a perceber que ela aos poucos começa a descolar da bancada.
Começam a ver que ela começa a agrupar. O que a gente pretende aqui é que ela fique apta a ser trabalhada. Faz o trabalhá-la com as mãos. Vou irem tirando a massa daqui, corto a massa porque senão ela vai colando e não nos permite trabalhá-la. Nesta fase deixamos a repousar, limpamos a bancada. Tiramos todo o resto de massa que possa ter ficado. Nesta fase usamos a farinha de arroz, é mais seca e vai nos permitir trabalhar melhor a massa. Vamos aqui, cortamos uma quantidade. Enrolamos até formar um bocadinho fininha. Ora, isto é uma questão de gosto, o tamanho do nhoque. Eu não gosto de tê-lo muito grande, gosto de tê-lo mais para o fino. Depois arranjam. Eu tenho um utensílio destes que é para fazer nhoquis, mas podem fazer com um garfo. Eu vou mostrar as duas formas. Então, com este utensílio colocam um pouco de farinha, com o dedo empurram
e rodam. O que se pretende é uma concavidade no nhoque. E pronto. Vou fazer mais um, para verem. Enrola, ele gira e fecha. E dança. Os nhoques se querem-se fofinhos, estes estão particularmente fofinhos, a massa ficou mesmo fofinha. Pronto. Faço assim. Não sei se conseguem ver como a massa ficou fofinha. Bem. Num garfo. É basicamente o mesmo sistema. Colocam em cima, roda e fecha embaixo. Vou fazer mais um. Abre em cima, roda, fecha embaixo. É óbvio que não ficam tão perfeitos. Ou então tem sempre a opção mais simples, que é só... Não ficam tão bonitos. Depois também tem a opção das bolinhas de nhoque. Ficam mais irregulares, é algo mais rústico. E aqui também podem marcar com o garfo. São mais irregulares. Depois ainda há outra versão. O truque aqui é ter a bancada sempre com bastante farinha, que esta é uma massa fofa, uma massa relativamente mole. Convém ter sempre farinha na bancada, que é para garantir que ela não cola. E é um trabalho delicado, os nhoquis são delicados. Entretanto, enquanto estamos a fazer este processo, podemos começar por a água a ferver para cozinhar os nhoquis. Ia mostrar outra forma de fazer, com o garfo. Espalmam o nhoque no garfo. Tem que ter sempre farinha. E agora rodam. Isto não ficou bem. Isto não ficou muito bem. Para ajudar a massa, para além de estar fofa, ainda está um bocado morna. E então é mais difícil de trabalhar. Com alguma... Eu vou confessar que eu gosto mais de fazer este. Agora, para cozinhar os nhoquis, um tacho com água, um pouco de sal e um fio de azeite. Basicamente como uma massa fresca.
quando eles estão a começar a flutuar, quando eles começam a ficar cozidos, começam a vir ao de cima. Nesta fase eu vou fazê-los diretos, vou fazê-los no sauté, mas se quiserem guardar para usar num futuro próximo, é nesta fase. Retiram, depois deles começarem a boiar, retiram, arrefecem água e gelo e depois, quando voltarem a usar, passam logo para a fase que eu vou exemplificar a seguir. Então, pego no sauté, um fio de azeite, podem colocar direto. Eu gosto de buscar um bocadinho, senão faz este salpicado todo. Portanto, aqui o que é pretendido é que eles ganhem uma casquinha, uma corzinha, um douradinho, para criar uma capa protetora. Podem fazer os nhoquis tradicionais, com molho de tomate, são os mais tradicionais. Eu gosto de fazer diferente, não sou muito fã dos cozidos e depois no molho de tomate. Gosto de lhe dar esta corzinha. Como podem ver, estão escondidos. Depois aqui podem fazer ao vosso gosto um molho. Eu, por exemplo, vou usar a manteiga noisette que uso aqui no restaurante. Os nhoquis de batata doce, eu faço um molho de requeijão com coentros. E depois trituro o requeijão com os coentros, tempero com um bocadinho de sumo de limão, sal e depois envolvo os nhoquis nesse molho. Aqui noisette, coentros, um bocadinho de sal, um bocadinho de limão, sumo de limão, para cortar com a gordura da manteiga. Podem ralar queijo, podem comer só assim. Eu gosto só assim. Quando tem manteiga, quando faço molho de manteiga, eu não gosto de colocar queijo. Fica muito untuoso, muito gorduroso. Vou lá.